Pelo visto, enfim, temos alguma atitude sendo tomada após a goleada sofrida para o Puerto Cabello na Copa Sul-Americana. Bom, nada fora do esperado, nada que a gente já não tenha falado aqui na última semana. Me refiro, obviamente, ao acerto com o Fernando Diniz, novo técnico do Vasco. Tivemos a informação aí durante a tarde de que ele já está acertado para ser o novo comandante do Cruz Maltino. E claro, além disso, comentar um pouco sobre Felipe, por que não? Que vai estar à beira do gramado no próximo sábado diante do Vitória. Então, fala Vascão, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui mais uma vez para apresentar esse vídeo. Eu sou Eduardo Alves, aliás, se você não me conhece, prazer em te conhecer. E, bom, a gente sabe que o futebol do Vasco não está no melhor momento. Goleada sofrida aí para o Puerto Cabello da Venezuela pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, mesmo sendo a maior goleada já sofrida para um clube venezuelano pelo futebol brasileiro na história, e tantos outros recordes negativos que essa partida traz, a nossa diretoria parece que não está importando-se em comunicar, em anunciar mudanças, em mostrar que as coisas estão melhorando. Eu penso que isso é muito sintomático, tá? Eu penso que isso fala muito. O silêncio fala muito. O silêncio, pra mim, ele é uma gritaria, cara. Ele é ensurdecedor. Porque ele tá dizendo assim, olha, a gente não tá dando a devida importância pra isso, sabe? Eu acho que você pode fazer todo o esforço do mundo pra tentar se comunicar. Você não precisa abrir uma coletiva. Você pode, por exemplo, publicar uma nota no perfil pessoal, ou até, enfim, no perfil do Vasco, enfim, né? Mas o Pedrinho tem um perfil pessoal, sabe? Qual é a dificuldade? Ele não sabe o que falar? Ele não tem nada pra falar? Ele não consegue trazer uma coisa de consolo, de melhoria para o torcedor? É isso que me chateia, tá? Mas enfim, vamos ficar no Fernando Diniz primeiro, tá? O Fernando tá assinando com o Vasco, contrato até o fim de 26, informação que primeiro foi dada pelo Lucas Pedrosa, em seguida confirmada pelo Globo Esporte, também pelo Madruga Vascaíno. Esse contrato ele vai assinar junto também com outros 3 membros de comissão técnica, e aí o salário deles, todos juntos, vai ficar em cima de 1 milhão por mês, mais ou menos, além de algumas metas de desempenho ali que, conforme batidas, vão gerar um valor ali a mais para eles também, tá? É um valor alto, cabe o comentário, mas é que o Fernando Diniz, ele infelizmente ou felizmente, ele é um técnico valorizado no mercado brasileiro de treinadores. Poxa, eu tava na seleção brasileira há pouco tempo, campeão da Libertadores, tal, campeão da Recopa no último ano. Tô falando que eu, Eduardo, acho ele um técnico, espetacular? Não. Mas está valorizado e é isso, faz parte do mercado. A informação do Pedrosa também dá conta de que o Diniz foi o único procurado nesse tempo, tá? Contrariando algumas informações que a gente viu por aí, falando que houveram outros técnicos, até de Portugal. Beleza? Mas é isso. E aí ele já assume o Vasco, o time, né? Começa a treinar no domingo ou na segunda. Por que domingo ou segunda? Porque a informação do Joel Silva é domingo. A informação do Pedrosa é segunda. A única certeza ele vai estar na beira do gramado contra o Lanús na próxima terça-feira em Buenos Aires, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana, fase de grupos, né? E aí, beleza, confirmado então contra o Lanús, contra o Vitória vai ser o Felipe. Olha que legal. O Felipe que na última semana deu aí um show de incompetência, de falta de profissionalismo, de falta de tato, de falta de muita coisa, e que em qualquer companhia séria, uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa e que teve o desempenho que ele teve, seria demitida. Porque, na verdade, foi o que aconteceu em outros clubes que ele passou, né? Quando ele passou no Volta Redonda, no Tigres do Brasil e no Bangu, ele não ficou muito tempo lá e não é por acaso. Havia quem duvidasse, havia quem ficasse, poxa, calma aí. Será que o Bangu, o Volta Redonda e o Tigres têm alguma coisa em comum, acertaram aí e tal? E agora tá bem evidente, né? É porque também tem muito do seguinte, o Felipe, no cargo de diretor técnico, ele tá lá no mundinho dele, lá no escritório dele e tal. Como é que você vai criticar um cara como esse? Por exemplo, como é que tu vai avaliar o trabalho do do diretor financeiro do Vasco, né? Que era o Rafael Viana, né? Que recentemente deixou o cargo e tal, mas como é que você avalia isso, por exemplo? Qual que seria a sua opinião para isso? Como é que você avalia o trabalho do preparo físico do Vasco, do Daniel Félix e tal? Você pode tentar, por exemplo, financeiro, tu pode dar uma olhada lá na finança, tal. Pô, peraí, o Vasco fechou o balanço assim, assado e tal. Você pode ir lá no preparo físico, você vai ter argumentos, você vai falar, pô, o time tá morto fisicamente, não sei o quê. Beleza, como é que tu avalia o trabalho do diretor técnico? Ah, mas o Felipe escolheu tal jogador, como é que tu sabe? Você tava lá? Foi o Felipe que entrou na sala e falou assim, contrata o Lodi Augusto, contrata o Emerson Rodrigues, contrata o Maxime Domingues.
Foi o Felipe que entrou na sala e falou isso? Ah, mas o Felipe estava junto e ele fez parte de quem aprovou. Primeiro, quem garante que ele aprovou? Quem garante que, por exemplo, não houve uma reunião com os membros do departamento de futebol? O Felipe até votou que não, mas, como foi a maioria, venceu. Tô dando um exemplo assim. É bobo? É, mas é isso. A gente não tem informação de nada, pô. Como é que a gente vai falar qualquer coisa do Felipe? Não tem como. Agora, como técnico, ele está exposto. E ele, uma vez exposto, ele comprovou que ele não está apto a tomar decisões de futebol num clube profissional. Simples assim. Amigos, eu não preciso ficar aqui defendendo o Capasso. Eu não ganho nada, eu não ganho um centavo defendendo o Capasso. Já falei aqui, o Capasso, eu, Eduardo, eu não renovaria com o Capasso. Primeira oportunidade de venda que aparecesse. Só que também, eu não vou ser idiota, eu não chegaria no Capasso, te vira, vai embora. Porra, não. Você vai conversar com o cara, Capasso, proposta aqui na mesa. Você quer vazar? Não? Beleza. Usa o cara, pô. Bota no Carioca. Bota para jogar uns joguinhos e tal. Mostra assim, irmão, tô contigo. Nem que seja falso, mas fala, tô contigo. Pô, vamos nessa. Tá ligado? Aí o cara vai ser mais parceiro, pô. E aí, por bem, o cara vai comprovar. Pô, peraí, não tá rolando aqui, pô. Não tô indo bem. O Capasso mesmo vai falar, pô, não tô indo bem. Entendeu? E aí, no meio do ano, ele sai, cara. O Medel foi isso, não foi? 2024? Começou o ano mal pra caramba. Pô, ele mesmo entendeu, cara, não vai rolar. Ele viu que ia ser escanteado pela comissão técnica do, até então, né, o Rafael Paiva, enfim. Ele pegou e saiu. Então, assim, não é muito mais inteligente do que você, desde o primeiro dia do ano, você chega no cara assim e fala, irmão, tu tá fora dos planos. Eu te pergunto, aí eu me perguntava, na real, né, qual é o critério pra isso? Por que ele tá fora dos planos? Eu pensei, caraca, fizeram uma avaliação técnica com o cara, pô, o cara chegou, voltou, fez teste, não passou, não sei o quê. Aí o Felipe vai na coletiva e diz, eu não gosto do Capasso. O Carille já havia ido na coletiva no começo do ano e falado, ó, o Capasso não tá nos planos, ele vai ser relacionado para que possa ser negociado, não sei o que, tal. Beleza. Mas aí é muito vago. Aí o Felipe vai na coletiva e diz, eu não gosto dele. E é por isso que ele não tá sendo usado. Parece uma birra de criança, sabe? Tipo, o repórter vai lá, pergunta, né? Ah, porque o Capasso, que, pô, campeão paraguai e tal, não sei o que, botou ali as credenciais na mesa, né, enfim. E o Felipe, eu não gosto dele, pô. Então, tipo assim, por que tu não vestiu camisa rosa? Ah, porque eu não gosto. Porque a minha mãe não deixou, tá ligado? É isso, é o nível do argumento, é o nível de profundidade do argumento. Não gosto. Você tá comandando um clube de futebol ali, com decisões importantes e tal, e você deixa um ativo escanteado porque você não gosta. E não só escanteado, você desvaloriza esse ativo, porque você tá indo na coletiva falar que tu não gosta do cara. Eu fico pensando, no mercado, como é que eu olho pra isso? Pô, como é que eu vou contratar esse cara aqui se o próprio diretor do clube tá falando que não gosta do cara, pô? Como é que é isso? Sabe? E, por exemplo, me faz questionar muita coisa da condução do departamento de futebol. Eu lembro muito bem, o Maxime Domingues, ele sai do Vasco por falta de oportunidade, ele mesmo falou isso, né, em entrevista lá quando ele chegou no Toronto. Quando o Carille ele é demitido, o Maxime curte a postagem. Aí você pensa, pô, Eduardo, você é muito bobeira também, né, cara? Pô, o cara deve seguir a página, viu lá e curtiu de bobeira, assim. Dá uma olhada lá, vê quantas postagens do perfil do Vasco são curtidas pelo Maxime Domingues. Eu não vou falar mais nada, você vai lá e vê isso, por sua conta. Aí você volta aqui e me diz o que tu achou lá, beleza? É só isso. Ah, o Carille então era um bosta. Não, mas assim, definitivamente o relacionamento entre comissão, diretoria e elenco não é essa mil maravilhas e nada de sobrenatural. Não é a primeira e nem a última vez que isso acontece. Mas a gente até relativiza quando é um elenco profissional, comprometido, que está dando resultados, etc. O elenco do Vasco é um elenco que no último ano brigou para não cair e que na reta final conseguiu resultados ali, até pelo nivelamento baixo do campeonato, terminou numa vaga classificatória, né, para a Sul-Americana e tal. Enfim, e aí esse ano agora inicia o ano tomando pé de todo lado. A gente não tá falando de um elenco Fluminense, por exemplo. Brigou para não cair ano passado. Mas os caras ganharam título ano passado, pô. Se o Vasco faz isso, pô, eu não tô falando nada. Mas tá falando de um elenco fraco, sabe? É um elenco fraco. É um elenco fraco, assim. E aí, são várias coisas que a gente pode falar. É um prato cheio, né? O Felipe falou certa vez que é fácil falar de futebol. Não é fácil falar de futebol, é fácil falar do Vasco, pô. Porque só tem coisa ruim pra falar. Eles entregam de bandeja. O presidente Pedrinho achou de bom tom, antes do começo do Brasileiro, falar que o elenco do Vasco é top 8 do Brasil. Eu te pergunto, pra que você vai falar isso? Pra que você vai dizer isso? Você vai trazer a torcida pra si? Você não vai.
Você vai dar um recado de força, por exemplo? Não vai. Um recado que fica de prepotência, né? O que você vai fazer com isso? Trazer pressão para esse elenco. E é o que está sendo feito, né? Mas enfim, eu dizia sobre a questão do elenco, né, cara? Enfim, o Felipe, ele obviamente é culpado, tá? As decisões técnicas dele são péssimas. Ele monta um time com pouca, quase nenhuma conexão entre os setores, assim. A defesa, por exemplo, ela não consegue conectar com o meio-campo, não tem ali uma jogada trabalhada pensando nisso, sabe? A saída de bola ela é baseada na saída curta, com o defensor tendo que conduzir a bola dentro da área para atrair a marcação, né? Só que você não tem uma válvula de escape para quando essa estratégia dá errado. E aí nessa sai o gol que o Hugo Moura deu, né, no caso, né? Que o Hugo Moura cedeu contra o Palmeiras. Ou o gol, um dos gols, né? O segundo gol do Puerto Cabello. Enfim, fato é que o Felipe tem culpa, beleza. Mas o elenco também não pode passar batido. Morre por aqui, tá? O elenco perder de 4 para um time da Venezuela não existe. A verdade tem que ser dita. Mas vamos ficar na pauta do vídeo, tá? O Felipe vai estar na beira do gramado contra o Vitória. E o que eu falei há pouco no vídeo eu repito. Em uma companhia séria, o Felipe não estaria dentro do Vasco, tá? O Felipe, ele, acima de qualquer outra coisa, ele faltou respeito com esse elenco. E eu, Eduardo, sou jornalista, muitas vezes também me coloco como torcedor. Beleza. Eu também já estaria errado se eu ficasse aqui atacando pessoalmente esse elenco, sabe? Mas eu fazer uma avaliação no sentido de, poxa, esse elenco é ruim, é meu papel. Se alguém se ofender com isso, algum jogador se ofender com isso, faz parte do jogo. Mas não é eticamente errado. Eu sou jornalista, eu tenho que ser crônico, crítico e tal, beleza. O treinador chegar na coletiva e falar, olha, a gente perdeu porque faltou comprometimento do time, a gente perdeu porque faltou, enfim, foram erros individuais, né? Digamos, foi como ele falou, né? A gente fez o levantamento, não sei se está na tela, se o editor vai lembrar, tá? Na coletiva, ele, de 10 perguntas, de 10 respostas que ele deu, 9 ele falou sobre isso, problemas individuais. E em nenhuma, e aí que é o ponto, o treinador falar isso já é estranho. Mas se de fato é isso que acontece, paciência, tem que aguentar. Tem que aguentar, o elenco tem que ficar calado. Se realmente é isso, ó, beleza. Só que não é isso. O elenco é ruim? É muito ruim. Mas o Felipe é o cara responsável por escolher a forma desse elenco jogar. O elenco do Vasco não tem saída de bola. O elenco do Vasco não tem alternativas para a progressão das jogadas. O elenco do Vasco não tem ali uma pré-determinação de uma movimentação para o ataque para conseguir chegar com força no terço final. Então o Felipe é tão culpado quanto. E aí ele chega na coletiva e ele aponta os canhões para o time. Ele já tinha apontado outra vez para a imprensa. E ele nunca faz uma autoavaliação. Gente, erramos. Eu e a comissão pensamos uma coisa, aconteceu outra. Sabe? Eu gostava do Carille nas respostas dele pelo seguinte. Ele não dizia assim, a gente perdeu por nossa causa, assim. A gente perdeu pra gente mesmo. Não, a gente perdeu porque o time adversário nos venceu na tática. Que indiretamente você perdeu pra você mesmo. Porque se você foi superado na tática, você perdeu. Você falhou no seu objetivo, sabe? Você mostrou respeito e tal, beleza. O Felipe nenhum nem outro. O Felipe, não, peraí, a gente acertou em tudo. Indiretamente é isso. Ele não abriu a boca pra falar isso, mas é isso. Se ele tá dizendo que a culpa é do jogador, que a culpa é do jornalista, a culpa é do campo, a culpa nunca é dele. A culpa nunca vai ser dele, a culpa nunca vai ser da comissão técnica dele. Então é isso. É um cara que é responsável por gerir o futebol de um clube que não tem autoavaliação. Sabe? E aí é engraçado, porque o elenco é ruim? Mas ele faz parte de quem decidiu essas vindas, sabe? Isso aqui não é uma opinião, é um fato. Ele é diretor técnico. A opinião dele tem peso. Para um jogador vir, para o jogador sair, para o técnico vir, para o técnico sair. E aí, como é que fica isso? Não acontece essa autoavaliação assim e tal? Galera, erramos. A gente mesmo, pô. A gente é jornalista, a gente não recebe um centavo do clube, a gente não deve nada a ninguém. A gente fala porque a gente gosta de falar, sabe? A gente gosta de cobrir, de torcer, etc e tal, beleza. A gente pede desculpas, pô, por ter feito parte daqueles que corroboraram com as ações do Pedrinho, para culminar no ponto que a gente está hoje. Aí o Felipe, que está lá dentro, que recebe salário do clube, que diz ser cria da base e tal, não sei o quê, ou o Pedrinho, que é presente de Deus, iluminado por Deus, enfim, que seja, os caras não conseguem, pô, galera, erramos, sabe? É o básico do básico pra mim. Então é isso, cara, o vídeo ficou longo, tá? Porque não é só sobre o Diniz vir. O Diniz vir é paliativo, tá? Ele pode até conseguir corrigir algumas coisas, mas eu acho muito difícil que ele consiga trazer um resultado imediato, enfim. Agora, o Felipe, pra mim, continuar no Vasco é um escárnio. E qualquer outro clube, repito, mais uma vez,
ele estaria demitido. Ele vai ficar porque ele é amigo do Pedrinho, porque ele é um irmão do Pedrinho, uma bonita família que eles estão construindo aqui dentro do Vasco, né? Enfim. Mas ele deveria estar demitido. Porque ele, pra mim, mostrou totalmente que tá incapaz de gerir o futebol do clube. Mesmo que não sendo o principal gestor, né? Assim, com o mínimo de gestão que seja que ele tem ali, ele tá incapaz, na minha opinião. Mas é isso, eu fico por aqui. Cara, pode discordar quanto você quiser aqui nos comentários, tá? Eu vou sempre pedir, cara, discorda na bola, vamos botar assim, tá? Porque eu não vou ficar aqui lendo xingamento, essas paradas. O momento é muito pra isso, né? Na rede social tá insalubre, a gente já tá percebendo, assim, é normal da coisa. A torcida, assim, tem essa parada, assim, tá ligado? Faz parte, mas, pô, vai discordar, discorda na bola. Ó, eu discordo de você por isso, por aquilo. Não vem ficar me xingando, que aí você vai ser banido do canal. Eu não vou ver tua mensagem, você não vai ter o teu efeito. Até pra você me ofender, você tem que saber me ofender, né, cara? Tipo, me ofenda de uma forma que eu não possa dizer, pô, peraí, o cara passou do limite, tá ligado? Seja inteligente, tá bom? Mas é isso. Brincadeiras à parte, cara, sempre recomendo aqui a inscrição no canal, like se você gostou, comentário aqui embaixo, como eu acabei de pedir, e também conhecer nossas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. Tamo junto, valeu e até a próxima.